Olá, bom dia. Gente, hoje é 25 de dezembro, é, onde se comemora o nascimento de Jesus, é isso? Dia do Natal, 25 de dezembro. É, e, gente, eu cheguei à tarde, e não tem jeito, eu acordo cedo mesmo. Cheguei à tarde com meus filhos, participamos juntos, uma família junto na casa da minha neta, da minha bisneta. E bicho, chegamos aqui em casa já tarde, o pessoal está tudo dormindo. E eu acordei cedo, faz tempo, acordei, hoje é 8h50. Eu acordei, era 5 horas, 5h30. Não tem jeito, acostumei, não tem jeito. Mas aí eu não ia fazer vídeo não, mas aí eu liguei o computador e fui ver aqui, ver esses movimentos que está correndo aí, da política e tal, essas coisas. E eu fui ver a notícia. E eu sou inscrito em um canal aqui de um senhor aqui, do pessoal de notícias, e eles me mandaram para mim uma entrevista que fizeram com esse. Eu nem vou chamar pastor, mas esses caras, sabe? Não sou, eu sou um ex-pastor. Né? E aí dizendo para mim, por que você. Eu não quero mais me envolver com isso. Esse nome pastor está dando vergonha. Vergonha. Olha, não estou generalizando tudo, não. Se algum ver, não adianta ficar nervoso comigo, não é problema teu também, tá? Então não precisa ficar nervoso não, nem tá escrevendo besteira pra mim não, porque não vai resolver nada não. Mas eu não vou mais chamar esses caras de pastor. Todos eles que se envolveram com política. Não são. Não são. Olha, e eu sou um crítico bíblico. Mas eu vou usar a Bíblia aqui para mostrar que esses caras não são pastor. Gente, me desculpa iniciar. Eu fiquei indignado, rapaz. Eu fiquei. Isso não é pastor, não pode ficar assim. Então por isso que eu sou ex-pastor. De ver tanta coisa que a gente. Olha, vou te contar, é coisa séria. Mas por favor, gente, vou de início dar um like no vídeo, se gostar, né? Se não gostar, faz assim, dá um outro para baixo. Mas se gostar, dá um like e faz um comentário. Tá? Para me ajudar e ajudar o YouTube a divulgar mais vídeo, para mostrar para esses caras que não são pastor. Eu vi a entrevista desse Tony de Paula, eu admiro toda a família, eu conheci toda a família desse cara. Do pai, dos irmãos, dos cantores, de todo. Eu conheci, participei de conversão com esses camaradas, sabe, com os pastores. Muitos deu testemunho, tá? Mas não só ele não, viu? Mas me indignou que eu vi a entrevista dele. E chegou num ponto da entrevista que ele fala, ele aprendeu com o Sila, já está do mesmo jeito que o Sila. Falando parecendo um maluco. Cheio de espírito, eu não sei que espírito é esse, porque Espírito Santo não é não. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é pacífico, ele é calmo, ele é educado, ele é amoroso, ele não é explosivo. E o povo, eles aprenderam essa explosividade para em cima do povo, ficar gritando, dando pancada para lá, parecendo doido, maluco, para fazer o povo ficar com medo. Eu queria que o povo acordasse. Quando esses caras começassem a dar esses pulos, essas cambaladas em cima de público, saía fora. Eu vi uma vez dar um murro no público e quebrou o público. Dizer que é cheio de Espírito Santo, é cheio de Espírito, mas Espírito Santo duvido que não, e prova que não. E prova que não. E eu vi esse cara dando uma entrevista lá, igual, falando parecendo um maluco, não sabe falar pacífico. O homem que é cheio do Espírito Santo é diferente. Quando foi que a convenção de Paulo, eu vou mostrar que esses caras não têm Espírito Santo, e não tem, na convenção de Paulo, o que chamou a atenção para Paulo se encontrar com Jesus. Vou usar a Bíblia agora, mostrar para esses caras, mostrar para vocês que esses caras não são pastores e não têm Espírito Santo. Não vai no medo, não vai nessa gritaria não. O que levou Paulo a resolver logo
ele se encontrar com Jesus. O que foi que levou Paulo a se encontrar com Jesus? Eu vou refrescar a mente deles e para vocês, senhores, que ficam aí aos pés desses caras, meu pastor, homem de Deus, nada. E vou provar quando foi que Paulo, logo em seguida, ele se encontrou com Jesus. Ele disse que ele se encontrou no caminho de Damasco, e viu um clarão e caiu, e a base do evangelho é do apóstolo Paulo, não é isso que a turma fala? Tudo dentro da base. E outra coisa, gente, para eles tomarem esse nome de pastor, é dentro da primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, tá? É a base deles. Lê, se você quiser saber o que eu estou falando, lê a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja que se nenhum desses que estão gritando aí se encaixa na recomendação de Paulo, nenhum. Se escapar é algum, e olhe lá e não está aqui na capital, não, está nos interiores. Tem homem sincero ainda. Tem. Mas a maioria que está gritando aí não são. Eu vou refrescar a mente dele e você que está me ouvindo nesse vídeo. Se dá o like se você gostar. Se não gostar, faz assim, faz um comentário, mas deixa esse vídeo mais pra frente. É um ex-pastor. Eu fui pastor há muitos anos da Assembleia de Deus. Hoje não sou mais. E quando me chamam de pastor, me dá raiva. Porque eu aceitei a ser consagrado, aceitei a fazer a obra do Senhor, como que fosse que está escrito aqui. Mas comecei a ver que não. Eu falei, eu vou sair do meio disso. O que é que eu estou fazendo no meio desses caras? Vou refrescar a mente, outro que eu esqueço. Sabe quando foi que despertou Paulo se encontrar com Jesus? Foi quando ele viu Estevão dando o último suspiro de vida. Tá? Olha como é ser cheio do Espírito Santo. É o que está escrito. Se você quer crer ou não, se eu quero crer ou não, mas se a base é bíblica, eu vou usar a Bíblia para mostrar que esses camaradas não têm Espírito do Senhor, não têm Espírito Santo e nem são pastores. A raiva que eu vi esse cara falar. Desse Sila eu nem quero ouvir mais esse cara. Não chamo mais esses caras. Tem alguns aí que dá para se salvar. Entendeu? E eles fizeram bem que estão tirando o nome de pastor, que estão colocando bispo. Inclusive o Mané Ferreira e outros aí, o filho dele é bispo, agora é bispo. Vai ser bispo, seja o que for. Estevão estava dando o último suspiro de vida. Estavam apredejando Estevão, está escrito. Estavam apredejando a Estevão. Porque Estevão estava falando a verdade. O Estevão estava pregando genuíno o Evangelho. Começaram a tirar pedra no Estevão. Mataram ele apredejado. E fizeram aquela roda de pessoas assim, ó, e jogando pedra. E diz a Bíblia que quando ele já estava no fim, pegaram a capa dele, arrancaram a capa dele e jogaram a capa dele, e a capa caiu no pé de Paulo. Paulo estava lá, assim, ó. Paulo era, o pai de Paulo era um dos religiosos lá, de muitos de religião lá. Paulo também era um religioso. E disse que Paulo estava lá em pé. A capa de Estevão caiu no pé dele. Isso é o que está escrito. A tecnologia bíblica vai fazer uma arrumação aí para colocar Paulo lá em cima, tá, entendeu? Mas eu não quero entrar nesse negócio de teologia agora, tá? Eu quero contar o relato. E sabe quem irritou Paulo? Quando atiraram a última pedra, que ele está quase para respirar, para morrer, diz que ele olha para o céu com o rosto todo ensanguentado, todo estourado de pedrada. Diz que ele olha para o céu e ri. O sorriso dele é bonito, ele ri. E ele disse, olha, eu estou vendo o Filho do Homem se levantou para me receber. Diz que Jesus estava sentado ao lado de Deus, se levantou para receber o espírito de Estevão. Ele viu. E na visão, quando ele falou que estava vendo essa visão, irritou a Paulo. Aí Paulo falou, não é possível. Uma religião dessa não é possível. Vou perseguir, vou matar, quem vai matar esses caras sou eu. Eu vou pegar um por um
Aí ele sai, pega mais 2 colegas dele, vamos perseguir essa raça imunda aqui. Ele sai, vamos, e diz que no caminho de Damasco, para chegar num lugar próximo a onde morava um outro pastor por nome Ananias, e diz que ele viu um clarão e caiu do cavalo, e a história vocês sabem muito bem. Uma voz de Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Sou eu. O que eu faço? Vai dessa tal rua, tal, assim, dá o endereço, vai lá. Lá tem alguém que vai falar o que você deve fazer. E quando ele vai, que ele chega na casa, sabe quem estava lá? Um pastor orando, desesperado, com medo de Paulo. Sabia que Paulo ia pegar todos eles para matar, ele estava dentro de casa, trancado, orando com medo. Senhor, não deixa esse homem vir aqui não, Senhor. Acho que o pastorzinho, coitado, ele estava com medo tão desgramado. Senhor, oh Senhor, esse homem não pode vir aqui não. Leve esse homem bem longe, Senhor. De repente bateu na porta. Vê aí quem é, mulher, que você viu? É Paulo. O cara quase se caga. Não é isso que está escrito. Cheio do Espírito Santo. Não é pessoa com qualquer coisa sair dando cambalhota, chamando todo mundo para o inferno, mandando que nem esse cara aí, chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha, chamando o ministro de desgraçado. Quem vai parar esse dia? Esse é um cheio do Espírito Santo? Vocês que seguem esse trem aí, cheio do Espírito Santo, lê as cartas de Paulo. Paulo recomenda dizendo assim: procura te apresentar, que não tem que se envergonhar. Cuida bem de ti mesmo e da doutrina, para que o povo lá de fora não venha chacoalhar com a palavra de Deus, com a doutrina. Toma cuidado de ti mesmo e da palavra. Procura ser manso, pacífico, não dado ao vinho, não ganancioso. Quem tem amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E olha, esses caras tudo bilionário. Esses caras tudo ricos, morando em apartamento de luxo, avião, carro importado para fazer a obra do Senhor. Mentiroso, ninguém, os obreiros, os apóstolos, ninguém andou em... Porque aí tem outro que assim, não, mas naquela época não tinha carro de luxo nem avião, mas tinha camelo, que era um veículo mais caro da época. Entendeu? Eles andavam de a pé, eles andavam de burro, emprestado. Jesus entrou na cidade num burrinho emprestado. Agora vem com esses palhaços aí, andando de carro importado, avião pra lá, avião pra cá, roupa importada, relógio importado, e um bocado de trouxa acompanhando esses caras. Eu provo, a Bíblia prova que esses caras não têm Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo, segundo a Bíblia. O mestre ensinou que se alguém te der uma tapa na cara, dá outra face. Aqui é diferente. Se o cara falar isso, falaram que eu vi, estou provando, mas o que me irritou demais foi ouvir a entrevista desse Olívio Paulo. Não vou chamar mais esses caras de pastor, não são pastor. E na entrevista ele disse: eu quero que a esquerda se exploda, eu quero que a esquerda se dane, vai todo o dentro dos infernos. A esquerda, eu quero que ela se dane. Pastor, isso é cheio do Espírito Santo. Aí eles pegam um versículo isolado, uma passagem bíblica isolada, para tomar, se espelhar naquilo, e ele fez uma comparação que aquela me deixou tremendo. Ele falou pro cara lá, falou: olha, quando Davi matou Golias, não foi a pedrada não. Olha o que esses caras estão insinuando, gente. Acorde. O Supremo Tribunal Eleitoral
Veja quem é que vai se candidatar, veja o que esses caras estão pregando. Olha o que esses caras estão colocando na cabeça do povo. Nunca vai parar a violência, esses caras são violentos e mau. Olha a comparação que ele fez. Não foi a pedra que matou o gigante Golias. Quem matou foi a espada dele. Davi puxou a própria espada dele e arrancou a cabeça dele. Eu não acredito nessa versão. Isso é uma invenção da teologia bíblica, do escritor, do tradutor. Eu não acredito, mas vamos supor que seja verdade. E vamos ter ele como verdade. O que é que ele quer dizer com isso? Por isso que tem aí pessoal da direita matando, atirando, fazendo uma desgraça. Tudo em nome do Senhor. Olha o perigo. E diz que o Golias, o Davi usou a própria espada do Golias para arrancar a cabeça dele. Olha o que ele está colocando na cabeça do povo, gente. Por isso que o Bolsonaro catou um metralhador, um negócio lá, um pedestal lá, para fazer metralhadora. Vamos acabar com essa peiteirada. Eu não sou petista, eu não tenho partido nenhum. Não tem partido nenhum. Vocês me desculpam a minha. Eu não posso ir mais além. É rapidinho esse. Vou ficar por aqui pedindo a vocês, se for possível, dá o like, se inscreva. Irritou ver aquilo. E eles estão ensinando isso. Olha o Tarcísio de Freitas aí dizendo que tem que acabar com tudo, matar tudo. Gente, bandido bom é bandido morto. Isso é exemplo de Jesus? Jesus deu um exemplo na cruz. Não usa aqui na Bíblia. Jesus deu um exemplo na cruz. Bandido bom é bandido arrependido. E aquele que não se arrepender é preso e cumpre pague o seu débito que você deve à população. Não matar. Mas o que eles pregam é isso. Eu não estou defendendo bandido também não, porque eles têm essa mania suja. E quando eles não querem ver a verdade, estão defendendo bandido. Não estou defendendo bandido não. Bandido tem que ser preso mesmo, tem que pagar pela consequência. Para você ter uma ideia que eu não sou contra bandido, porque eu acho que a pena de morte deveria existir, sabia? A base, porque cada país tem uma lei, aí uma lei aqui não cabe. Entendeu? Mas deixa eu falar esse assunto para depois. Me desculpa a minha indignação. Vi ele fazendo esse exemplo, disse que Davi atirou a pedra, mas não foi a pedra que matou. Foi a espada. Ele arrancou a própria espada de Davi e arrancou a cabeça do gigante. Aí ele dá um exemplo. Que o gigante hoje aí tem que ir para a ponta da espada. Olha só, gente, o que esses caras estão pregando. E é todos esses caras de extrema direita. Todos os pastores andam pregando isso de púlpito. Quem vota na esquerda é do diabo, tem que votar na direita que é de Deus. Gente, põe na cabeça isso. A política entrou dentro da igreja, a igreja acabou. O Espírito Santo foi embora, não existe Espírito Santo em igreja mais. Que a expressão do Espírito Santo não é essa que estão vivendo, não. Eu fico doido que o povo não vê isso. Fica tudo parecendo um Zé Mané, parecendo sabe, um zen. Pastor, o Espírito Santo já saiu, não existe Espírito Santo de igreja mais não. Porque o que eu vejo é violência. Me desculpa a ligação. E eu agradeço por você ter estudo até agora. Eu fiz vários vídeos aí. Até eu estava meio assim, porque meus vídeos tem a vídeo de ter 150, 170, 200, 300, 400 e tanto visualização completa. Eu já vi meio vídeo meu. Só que like tem pouco. Eu tenho com quase 419 likes. Isso não ajuda. Não custa você estar assistindo o vídeo ali, não custa chegar lá e dar um like. É de graça, não paga nada, não custa. E se não gostar, pode não gostar também. Tem os dois, porque tem um aqui, outro aqui. Faz um comentário.
E eu fiz um vídeo aí explicando é, as alianças que Deus fez para com a humanidade. Tem vários vídeos bons aí. Tá? Então a visualização é pouca. Já vi um cara fazendo pregação, orando, abri um canal aí, oração por você que está doente, oração para você que está desanimado, oração, olha, nós vamos orar pela sua mãe, nós vamos orar pelo seu pai, oh Jesus, nós vamos orar. O vídeo do cara deslanchou, tem like, só vai crescer. Se você abrir um canal, fazer isso, mais deslancha. Jesus vai te abençoar. A hora da oração. Já vi um outro que fez a hora do anjo. E tem um vídeo lá, um cara lá de Pernambuco. Eu fui católico, sei muito bem o que é isso. Às 6 horas, a hora do anjo. Aí o cara fez, parece que é 5 minutos. 5 minutos, a hora do anjo. Oh, porque Senhora Maria, tu misericórdia toda, a hora do anjo. Vocês precisam ver como tem like nesse vídeo. Agora, quando você falando, explicar o que é a Bíblia, por qual a razão, por onde, até explicando o que Deus quer. Não, isso não quero. Eu dirigi uma igreja uma vez, num lugar, eu vou explicar também, porque é muito conhecido. Cheguei lá, o pessoal tudo sofrendo, o pastor parecia um demônio em cima do povo. O povo sofrendo, o povo tinha medo do pastor. Tinha um obreiro que falou assim, quando eu cheguei conversando com os obreiros, aí eu peguei e falei, pastor, prazer em conhecer esse senhor, aí bati no ombro dele. E ele me olhou meio desengonçado, porque eu nunca fui ligado a esse tipo de coisa. Aí quando eu cheguei na frente, um irmão tocou no meu e falou assim, pastor, o pastor não gosta que toque no ombro dele não. Para tocar no ombro dele tem que pedir licença. Eu falei, o quê? A gente tem que é capaz de dar a benção para ele. O quê? Eu falei, o quê? Pô, vou dar a benção para ele, vai me ver aqui. Fui na convenção e ele espiou. Só que o povo gostava mais dele do que dos ensinadores dele do que do meu. O povo só gosta de apanhar. O povo só gosta de ouvir esses pilantras gritando em cima de tudo, falando besteira. Vocês já acostumaram com isso. O pessoal não quer ouvir a genuína palavra, o pessoal não quer o leite, o pessoal quer café quente, é porrada. Tenha santa paciência, me desculpe, Jesus, me desculpe. A minha indignação com esses caras não são. Política entrou dentro da igreja, olha que me a bancada evangélica, gente do céu, olha para aquilo. Se salvar 2 ali, salva muito, eu acho que nem 2 salva. Eu acho que salva assim uns 2 ou 3. Eu sei que salva aquele, ainda dá para. Não é tudo, não estou pondo a mão no fogo por ele, mas pelo menos tem dado né? É um tal de Henrique Vieira, parece. Vieira Henrique ou Henrique Vieira, sei lá. E tem um outro lá que eu não sei o nome lá, mas parece que se comporta mais ou menos. Mas o resto da bancada evangélica, isso é falsa evangélica, isso não tem nada de evangélico. Isso é o evangelho que Paulo falou. O outro evangelho. Se descer um anjo do céu pregando um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então essa bancada evangélica é esse evangelho. O outro evangelho não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. Se algum deles vir se indignar comigo, é problema seu. Eu vou provar que não é o evangelho de Cristo. O evangelho que vocês vivem. Tá? Valeu? Muito obrigado. Espero você na próxima, se gostar. Se não gostar, paciência. Vai lá onde estão os caras orando por você.